Olá a todos! Meu nome é Jéssica D'Agostini, eu sou aluna de mestrado no Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje apresentarei o trabalho que tem como título Aplicação de método guloso para balanceamento de carga em uma aplicação de exploração eletromagnética. Estão também nesse trabalho o Vinícius Garcia Pinto e o Lucas Melo Chinor, e esse trabalho é fomentado por uma parceria com a Petrobras. O MC100, que é a sigla para o Marine Controlled Source Electromagnetic Method, é um método de busca eletromagnética que faz uso de receptores para recolher dados eletromagnéticos embaixo d'água. Diversos receptores são alocados no fundo do mar em localizações conhecidas e fixas, e farão a captura de sinais eletromagnéticos da região. Aí, então, uma fonte emissora de sinais eletromagnéticos é acoplada a um barco que percorre toda essa região onde esses receptores estão colocados, emitindo sinais eletromagnéticos. Essas ondas, elas vão penetrar no solo e vão ser capturadas também por esses receptores, que vão guardar essas informações. A partir dos dados coletados por esses receptores, é possível então aplicar uma técnica de inversão de dados para ter as informações sobre a resistividade do solo em análise. Pelo petróleo e o gás terem uma composição de resistividade bastante conhecidas, esse método permite que a gente auxilie na descoberta de regiões de alta concentração petrolífera, auxiliando assim o método sísmico. Para essa inversão, faz-se uso das informações de emissor e receptor. Então aqui nós apresentamos uma visão vertical do método, e aqui à direita uma visão horizontal, onde no eixo X a gente tem a direção leste-oeste e no eixo Y a direção norte-sul. Para realizar a inversão, nós formamos pares de dados que combinam o emissor e o receptor em um determinado momento do método. Para isso, faz-se uso da técnica de Common Midpoint, CMP, que consiste em fazer a agregação de acordo com o ponto médio entre a distância de cada receptor com a fonte emissora em um determinado período de tempo. Como diferentes pares emissor e receptor podem possuir o mesmo ponto médio geográfico, eles se agrupam em células CMP. Com base, então, no mapeamento anterior, nós temos essa visualização que permite verificar as células CMP do modelo em análise, que são esses círculos em cinza. Então, para ser considerada em tal aproximação, o ponto médio geográfico de cada par emissor-receptor deve ser mapeado para uma célula CMP desse modelo, e esse ponto médio ele é utilizado para encontrar a célula CMP mais próxima e, então, fazer a agregação a ela. Então, por esse método de mapeamento funcionar assim, a gente pode ter a quantidade de pares emissor-receptor agregadas a uma célula CMP diferentes. Então, por exemplo, nesse em destaque aqui, nós temos 83 pares ER agregados a esse ponto CMP. Já nesse outro ponto em destaque, nós temos 249 pares ER, mostrando que há uma diferença bem expressiva entre a quantidade de pares agregadas para cada ponto. Nessa visualização, fica ainda mais fácil perceber essa diferença. Então, aqui a gente tem o número de pares ER em função dos índices CMP do modelo. Então, é possível verificar uma diferença de cerca de 4 vezes entre o CMP com menos pares agregados a ele ao CMP com mais pares agregados. Além disso, pela aplicação C paralela utilizando MPI, a forma como a aplicação faz a distribuição da carga entre os ranks, ela é não adequada, uma vez que, vale ressaltar aqui, que a carga da aplicação não são os CMPs, mas sim os pares ER agregados a cada um deles. Então, a distribuição original, ela vai simplesmente pegar a quantidade total de CMPs e dividir pela quantidade total de ranks MPI envolvidos na execução, o que faz com que o rank 0 fique com uma carga muito menor do que o rank 2. E aqui está a origem do desbalanceamento de carga da aplicação. Então, a gente conseguiu perceber até agora que o desbalanceamento veio da forma como os dados são mapeados para o modelo e a distribuição desses dados entre os trabalhadores na execução paralela. Para resolver esse problema, nós propusemos uma solução gulosa que mantém a mesma quantidade de pares ER por CMP, somente muda a forma como esses pares vão ser agregados esses CMPs vão ser agregados a cada trabalhador. Então, aqui, para exemplificar
como esse método funciona, nós temos aqui um caso hipotético com 18 CMPs que variam de 1.200 pares a 320 pares ER agregados a cada um deles. Então, aqui nós temos o funcionamento da fórmula gulosa, que fornece a melhor solução, porque ela já, antes de agregar uma nova carga de trabalho para um trabalhador, ela leva em conta a carga já agregada a ele, tendo aqui, então, uma distribuição muito mais homogênea e distribuída e equilibrada. Nós executamos, então, essa abordagem no cluster Draco, executando 100 repetições, 100 iterações desse método, com 112 MPI ranks. Então, aqui a gente tem as facetas, a versão original e a versão gulosa, onde no eixo X nós temos o tempo de duração em segundos e o eixo Y o número de trabalhadores. A gente consegue perceber, então, que do tempo de 7.832 segundos da versão original, nós reduzimos esse tempo de execução para 4.642 segundos com a versão gulosa, tendo assim um ganho de 41% no tempo de execução da aplicação. Para demonstrar que nossas alterações não afetaram os resultados numéricos, nós aplicamos também um método visual para confirmar essa informação. Então, nessa figura, nós apresentamos os valores de resistividade, de acordo com esse gradiente de cores, para diferentes iterações, que são as colunas, para os dois métodos de distribuição. O eixo X representa a direção norte-sul e o eixo Y a direção leste-oeste. E está numa profundidade física mais próxima ao corpo de maior resistividade do modelo. Então, a gente consegue visualmente verificar que os resultados numéricos são idênticos para as duas alocações. Então, assim, a gente conclui que a distribuição original da carga da aplicação não era otimizada. Nós propusemos uma distribuição gulosa para mitigar o problema, que trouxe ganhos de 41% no tempo total de execução da aplicação. Como trabalhos futuros, a gente pretende, então, melhorar o uso de memória da aplicação, uma vez que ele é essencial para a escalabilidade da mesma. Obrigada pela sua atenção e até mais!